Olá, estamos de volta com mais um vídeo da nossa disciplina de metodologia da pesquisa e hoje a gente vai começar a falar de forma detalhada dos itens estruturais na redação científica. Essa questão dos itens estruturais, do detalhamento dele, serão divididos em três vídeos. Então esse é o começo da história. Uma coisa que é importante a gente observar quando a gente vai pensar em redigir um artigo científico, um trabalho científico, é que você tem que redigir ele para não especialistas. Porém, você tem que redigir para pessoas que tenham algum conhecimento da área. Veja, não se redige um artigo científico para leigos, mas também não se redige ele para o especialista. Você dirige para quem tem algum conhecimento na área. O artigo científico, ele cada dia mais, ele é mais conciso e mais explícito, tá? Ele já tem isso por característica natural, isso agora vem sendo aumentado ao longo do tempo, porque o volume de informação cresce e o tempo disponível para absorvê-las diminui. Então a clareza da, da redação, do conteúdo e o resumo, a capacidade de síntese que você tem que aplicar é muito grande. Se atentem a isso. A escolha do periódico apropriado à sua temática. Gente, não é porque é o melhor periódico do mundo, é o melhor periódico para o seu artigo. O seu artigo ele tem que estar num periódico que é consultado por pessoas que estudam e discutem e pesquisam e fazem ciência dentro da sua temática. Tá? Não é o maior fator de impacto geral que é o melhor fator de impacto para o seu artigo. Respeitem a temática e a área, isso vai ajudar o seu artigo a ter uma maior visibilidade. Use os artigos do periódico que você escolheu para mandar o seu artigo para te auxiliar na redação do seu periódico. Tá? A melhor forma de fazer uma boa redação para um periódico é conhecer a estrutura e a linguagem utilizada naquele periódico. Não tenha medo de fazer várias versões. Façam várias versões. Escreva a primeira, a segunda, a terceira, rascunhos, inclua conteúdo, exclua conteúdo, inclua discussões, cite artigos, retire alguns artigos, substitua. Faz parte. Não, artigo não se senta, escreve um, pronto, acabou, está feito. Não é assim. Artigo não é linha de produção. Por quê? Porque o raciocínio, a discussão, o aprofundamento do conhecimento é fundamental. E você só consegue isso fazendo ele mais de uma vez. Porque cada vez que você reescreve o seu artigo, é como se você lapidasse uma das faces do seu diamante. Quanto mais lapidado, melhor e mais valoroso é o seu diamante. E peça para pessoas revisarem. E aí você vai ter que pensar em dois tipos de revisão. Você pode pedir para pessoas que não são especialistas, mas são da área, revisarem conteúdo e estrutura. E você pode pedir para pessoas que são extremamente leigas na área para revisarem semântica, ideias. Peça para uma pessoa que tem uma noção mínima daquele assunto ler e pergunte para ela o que você entendeu. Se possível, até parte a parte. Por quê? Porque essa correção por pessoas que são quase leigas ou até mesmo leigas no assunto, mas conhecem bem a estruturação gramatical, principalmente se for em inglês, elas podem te ajudar a deixar o teu conteúdo mais claro e mais conciso, aquilo que a gente falou lá na frente, ok? Então tenham bastante atenção nisso, vale a pena pedir essa ajuda. Bom, quando tratamos de comentários gerais e erros comuns, a gente está falando aqui o seguinte: quais são os principais erros que nós observamos nos artigos quando submetidos a periódicos, tá? Isso é um pouco da minha experiência dentro do periódico que eu atuei como editor-chefe durante alguns anos. Um trabalho que não reflete o estado da arte, um trabalho que ele tem simplesmente uma descrição, uma narrativa superficial. Você vê que a revisão foi feita de maneira muito
superficial, muito en passant. Então é um trabalho que aquele conteúdo, a discussão, é o mais do mesmo, não tem nada tocante. Isso às vezes você vai perceber, se você lê aquele trabalho, você fala, sim, é um trabalho que ele não agrega, tá? Ou você vê que a importância, o que ele agrega, a contribuição que ele vai dar é algo até mal comprovado pelo próprio trabalho, ou é um trabalho que ele realmente foi feito, mas ele foi refeito. Ele é baseado em outro trabalho idêntico a ele, só mudou o local onde foi executado, né? Ele não tem relevância, ele não tem impacto no processo de construção da ciência. Por isso que a relevância é relativa. Ele foi relevante para aquele estudante, ajudou aquele estudante a se desenvolver, ajudou o orientador a se desenvolver como orientador, mas para a ciência como um todo, a sua relevância é muito superficial ou até mesmo inexistente. Outra coisa que a gente observa muito, eu comentei um pouco ontem sobre cronograma, e você se apegar demais ao cronograma corre o risco de você cair nessa situação de resultados prematuros. Que é o quê? Você entende que concluiu, mas precisava fazer mais coisas para realmente atingir uma resposta. Isso pode desmerecer muito o seu trabalho. Isso pode fazer com que ele saia de uma revista de altíssima qualidade para uma revista de baixa qualidade ou até mesmo não consiga ser publicado. Réplica, como eu disse na relevância relativa, ela ainda traz alguma novidade. Outros trabalhos são simplesmente réplicas. Você percebe que a pessoa pegou o trabalho idêntico ao que foi executado, vou dar um exemplo, no Rio Grande do Sul e executou no Norte. E diz, olha, não achamos diferença, olha, nada funcionou. Só que o cara, a única coisa que ele podia falar ali, que era a avaliação, por exemplo, né, a questão climática e geográfica, ele não discute isso. Que é aquilo que poderia ser um fator que tornasse relevante replicar um experimento, ele replica e não leva em consideração os fatores que são diferentes. Então fica um trabalho de réplica, ele não tem relevância nem relativa, muito, assim, com muito esforço você justifica o treinamento de um acadêmico de iniciação, é muito mal feito isso. Então, assim, replicar experimentos não tem vantagem nenhuma. Você tem que sempre estar buscando responder novas perguntas que ainda não foram respondidas. Ok? Outra coisa é o salami size, né? É o fatiamento do trabalho. Às vezes você tem um trabalho que faz uma descrição histológica e uma análise estatística morfométrica. Aí a pessoa quer dividir, quer publicar um de morfometria, estatística, e o outro de descrição. Sozinhos eles são extremamente superficiais e quase irrelevantes. Quando juntos e você faz uma discussão abrangente, usando dos dois temas, um dando estrutura e suporte para o outro, que é sem fazer essa divisão para ser quantitativo, você mantém eles juntos para ter uma maior qualidade, você não divide só para ter quantidade, o dividir faz isso. Essa quantidade normalmente cai a qualidade e você cai também o lugar onde ele vai ser publicado, se for aceito para publicação. E quando você recebe a notificação, né? Você sabe que o trabalho é simples e você quer mandar para uma revista de altíssima complexidade. Você tem revistas que publicam pesquisas de ponta, que são com metodologias extremamente avançadas, e você vai lá e quer publicar um trabalho extremamente superficial e mal discutido. Às vezes você não tem tecnologia nele de exames, de testes, mas você consegue uma discussão convencer. Mas às vezes você pega um trabalho raso e tenta publicá-lo numa revista de referência e não consegue. Então vamos começar a falar das partes, tá? Novamente eu quero deixar claro aqui que eu vou falar das partes na sequência
em que a gente apresenta-as, mas eu não vou falar na sequência que a gente as desenvolve, porque o desenvolvimento de cada item tem algumas questões muito pessoais, tá? Por exemplo, tem pessoas que começam pela metodologia, tem pessoas que começam pelo resultado, e isso é muito individual. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, e vocês já devem ter visto isso de mim, não existe uma receita de bolo para escrever um artigo. O que existe é a melhor forma onde você melhor se desenvolve. E aí eu estendo isso tanto para projeto como para as outras coisas também. E às vezes você começa escrevendo um rascunho, esse rascunho você começou ele numa ideia, passou para como fazer aquela ideia, depois você busca literatura, depois você melhora o como fazer. Então eu não quero entrar nesse mérito. Então eu vou passar falando de cada uma das partes para que a gente possa fechar essa ideia do que tem que ter em cada parte. A sequência que você vai elaborar cada uma delas fica por conta de vocês, a que é melhor vocês se adequam. Tá? Então, qual é o objetivo, qual a finalidade de um título? Permitir ao leitor julgar o conteúdo e a natureza do artigo. Veja, no título ele tem que ter a noção do que esse artigo trata e ele tem que ter a natureza geral desse artigo. Dentro do título você tem palavras-chave. Veja, não confundam essas palavras que eu estou dizendo agora com palavras-chave que vêm após o resumo. Você tem palavras que funcionarão como gatilhos de busca para o seu artigo científico. Então pense num título que reflita, certo? O conteúdo e de maneira que seja atrativo e buscável. Não adianta você quer ser um termo muito novo, uma coisa pouco debatida, que não é. Esse termo mais novo, às vezes ele não está nos termos mais buscados. E você enfatizar isso demais no seu título pode desmerecer ou dificultar localizar o seu artigo, tá? Então pense sempre em usar palavras assim. E quais são os principais erros nos títulos, né? Quais são os erros mais comuns em títulos de periódicos que a gente costuma ver nessa fase de editor e também avaliador de periódico? Títulos longos demais. Títulos que têm 3 linhas, 4 linhas, extremamente detalhados. Esses títulos, eles são de difícil busca, até mesmo o entendimento do que você quer fazer ali acaba sendo dificultado. Títulos de insight, caráteres cômicos ou muito com um cunho excessivo de marketing. Cuidado com esses títulos, tá? Ciência é ciência, ciência é formal, ciência é séria, ciência tem uma linguagem própria. Ciência não é stand-up, ciência não é meme, ciência não é meme de Instagram, meme de Facebook, não é post de Instagram, post de Facebook. Ciência é algo sério, ok? E outra, como eu já disse, você escreve um artigo, não é para o seu colega de sala, você escreve um artigo para a comunidade científica mundial. Então, trate toda a comunidade e o seu trabalho com seriedade e respeito, ok? Títulos na forma de perguntas. Cuidado para você não fazer questões retóricas, vocês não criar perguntas com respostas óbvias inicialmente que podem desmerecer. E as pessoas que criam títulos que são sentenças, são frases completas, até com apostos e vocativos do seu próprio título. Tá? Então, título é aquela coisa objetiva, séria, serena, direcionada, ok? E curta. Curto não precisa ser extremamente curto, não precisa ser um short title. Vocês vão ver que isso algumas revistas vão apresentar o título e o short title. O que é?
o título normal e como você resumiria mais ainda aquele título para aparecer ao longo das outras páginas. Mas ele tem que ser ali uma coisa contida, mostrando apenas o necessário. Se você está trabalhando com uma espécie animal, é necessário o nome científico dessa espécie no título? Sim, é necessário. Se você está trabalhando com uma espécie vegetal, é interessante o nome científico da espécie? Sim, é interessante o nome científico da espécie. Agora, se você está avaliando um grupo de 30 espécies, você não vai colocar as 30 espécies no título. Entendem isso, gente? Essa é a questão. Vejam, por exemplo, aqui. Estado nutricional do mamoeiro formosa, variedade. Isso é uma característica da área agronômica, apresentar qual é a cultivar, qual é a variedade. Na área zootécnica também, aí seriam as linhagens. Em função da adubação, com nitrogênio e potássio, e espaçamento de plantio. Veja, é relativamente longo? É. Mas como a fonte fica em 3 linhas, porque a fonte é grande. Se você der uma diminuída na fonte e tal, você vai ver que é uma frase simples, objetiva e explica exatamente o que o experimento fez. Nesse outro trabalho, que é Ultrasonic Velocity in Cheddar Cheese as Affected by Temperature. O que é isso, gente? Quem não é da área de ciência de alimento fica sem entender exatamente o que é esse trabalho. Ele está curto, ele está curto, ele está claro? Não. Veja, não é porque ele é curto que ele é claro. Faltou explicar qual a relevância, de uma maneira rápida, da velocidade do ultrassom. O que a velocidade do ultrassom vai medir no queijo cheddar? Né? O que a alteração dela por conta da temperatura? Para que isso é relevante? Vamos supor que seja para determinar a densidade do queijo. Então seria muito mais interessante ele colocar determinação da densidade do queijo cheddar é afetada pela temperatura, a velocidade ultrassônica ou a densidade do queijo afetada pela temperatura. A velocidade ultrassônica foi método que ele estava usando. Então veja que ele fez um short title, não explica, não é claro, você olha, pelo título você fala, nossa, que negócio engraçado, mas... E é uma revista excelente, tá? Na área de Food Science. O que eu estou falando aqui é uma revista, é um título que faltou uma informação. Ah, mas para leigo, né, professor? Não. Esse título só é claro para especialista. Para quem tem uma noção da área, ele também está incompleto. É uma análise. É uma análise e um exemplo para vocês verem como às vezes um resumo, um título curto, tudo faltou. Qual é a relevância disso? Quem é especialista, quem estuda isso, deve ter lido e falar, nossa, fantástico. Mas e quem não é? Será que ele vai achar relevante para ele? Talvez não. Então, cuidado com enxugar demais e faltar essa clareza. Está curto? Sim. Está claro? Não. E aí a gente vai para o resumo. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre resumo no outro vídeo, e lá a gente fala desse resumo simples. E aqui a gente vai falar do resumo simples, não do expandido. Dependendo do periódico, ele vai variar ali em torno de 350 palavras, 250 em uns, 400 em outros, e por aí vai. E o que a gente quer ali? A gente quer o propósito, a hipótese, o problema, o delineamento, as principais observações e a conclusão. Ontem a gente falou do quê? De uma introdução, normalmente focando no objetivo, que seria o nosso propósito, nossa hipótese. Quando a gente fala do delineamento da pesquisa, a gente inclui no delineamento as nossas metodologias. As principais observações são os nossos resultados e as conclusões, focado dentro daquele limite. Lembre de conectar as ideias, desde o objetivo, passando pela metodologia que conecta com o resultado e que conecta com a conclusão. Não são frases soltas respondendo cada pedacinho, ok? O que a gente encontra em excesso e que a gente considera como erros comuns? Veja, quando a gente chama de erro, não é que é proibido fazer, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes isso pode comprometer o teu resumo. Pegar parte da introdução como se fosse justificar o projeto antes do objetivo e colocar
no resumo. Não é legal. Principalmente porque você tem um espaço limitado para o tamanho do resumo e isso vai fazer com que você tire espaços da sua metodologia e dos seus resultados. Tá? Outra coisa, fazer um resumo que só tem resultado. Meia linha de objetivo, uma linha de método, aí tem 10 linhas, 12, 15 linhas de resultado e uma linha de conclusão que não reflete o resultado. Então, isso são as coisas que a gente mais vê. Começar a querer discutir o resultado no resumo, a gente vê bastante também. Isso não é prudente, isso não é interessante. Depois do resumo, a gente vai caminhar para a introdução. O que a gente busca na introdução? Então, ali, qual é a finalidade da nossa introdução? Demonstrar a relevância do artigo. Gente, a introdução normalmente tem uma página e meia, vai depender de cada programa ou de cada periódico, e você vai ter em torno de 1.500 palavras ali numa introdução. Por que o seu artigo é importante? Porque foi meu mestrado. Porque foi meu doutorado. Quando a gente fala em relevância, qual é o conhecimento científico que ele trará para a sociedade, para a comunidade, certo? Para a comunidade científica, é uma ciência básica que vai dar um alicerce maior para os docentes ensinarem, formarem novos profissionais, não interessa, mas ela tem que ter uma finalidade, tem que ser relevante para alguém. E a relevância não é para você, é para a sociedade. Na introdução, você vai mostrar que o teu trabalho pode ser um aprimoramento de pesquisas anteriores. Então, você mostra pesquisas anteriores de maneira muito sucinta e usa aquilo para iniciar a apresentação do seu trabalho. Tá? Como eu disse, você vai descrever lá no final da sua introdução o seu objetivo, salvo quando o edital, programa, metodologia pede para que isso seja feito em separado. Então ali também é onde você vai ser explícito e não implícito. Você vai ser o mais claro possível para descrever os seus objetivos. Se possível, até antes disso, você vai ter que tentar demonstrar na transição dessa descrição de pesquisas anteriores para o seu objetivo, você vai explicitar as origens da hipótese. Então, é onde você tem uma liberdade de, observando o que foi feito e tendo as dúvidas não respondidas por ele, pretendemos responder tais coisas. Então você faz o link entre o que já foi feito, entre o que você está se propondo, explicitando da onde surgiu as suas ideias. Lógico que isso tudo de uma maneira impessoal, certo? Todo artigo científico, todo trabalho científico, capítulo de livro, resumo, tem que ser impessoal. Né? É uma coisa muito ruim que acontece hoje em dia, você encontrar muitos trabalhos e dissertações onde é eu ou nós. Nós é o aluno e o orientador, eu é só o aluno, quando o aluno nem lembra que teve orientador. Então, cuidado com isso, tá? Sempre o artigo, a dissertação, as coisas é feita de maneira impessoal. O verbo estará no impessoal e no passado. Fez-se ou foi feito. Não se tem fará numa tese, porque é para depois que ela já foi concluída e não tem como verificar se isso ocorreu ou não. Nem num artigo. Um artigo não tem que dizer nada do futuro, ele diz do passado. Ele diz do que já foi feito, do que já foi estudado, do que já foi analisado, do que já foi discutido e interpretado por vocês, tá? E você pode ali no meio, com base nos outros trabalhos, descrever mais suas hipóteses. A estrutura, né, da introdução é quando você divide em antecedentes do problema, que seria a sua tese,
a descrição do problema, que é sua antítese, a solução do problema, que é o que você vai propor, que seria uma síntese, e aí o porquê, é o seu objetivo mesmo estudar isso. Então, você organizando mais ou menos desse jeito, você vai perceber que a leitura da sua introdução é uma coisa mais orgânica, mais harmoniosa, mais prazerosa. O que a gente encontra nas introduções que não são muito legais de encontrar? Orientação empírica e teórica. O que acontece? Você encontra achismo. Você encontra muitos parágrafos sem referência. Tudo saiu da cabeça do autor e não é isso que a gente busca numa introdução, tá? Eu até lembro muito meus alunos assim, gente, a introdução você tem que ver por que você pensou nisso e justificar por que vale a pena e mostrar que ainda não, a tua pergunta não foi respondida. Isso para vender teu peixe. Na sua revisão de literatura, se você está revendo a literatura, nada ali é a sua opinião. Tudo numa revisão, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, é a opinião dos autores que você está lendo, e não a sua. É a análise dos autores, e não a sua. Tá? Hipótese, como eu disse, questão verbal. O cara coloca as hipóteses e os objetivos no futuro. E isso é um erro que, por mais que os alunos não admitam, ele se perpetua por conta do quê? Ele se perpetua porque isso vem do projeto, e os projetos são escritos em tempos futuros, porque você está propondo fazer. E aí o cara dá um Ctrl+C, Ctrl+V do projeto para dissertação, do projeto para tese, do projeto para artigo, e não corrige o tempo verbal. Porque o projeto é o que você queria fazer, o artigo é aquilo que você fez, a tese é o que você fez, a dissertação é o que você fez. Então você encontra muito, principalmente as hipóteses, o objetivo, as metas, muito no futuro. E a metodologia também, tá? Introduções extensas, extremamente extensas, que inclui parte de material, inclui parte de revisão, inclui mais parte de discussão, coisas que não deveriam estar ali, que precisam apenas não estão erradas, só estão posicionadas de maneira equivocada. Às vezes a informação que está ali é importante, mas ela está no lugar errado. Não é o momento ainda de eu discutir material. Se eu não fiz nenhuma revisão, eu vou discutir material na metodologia. Material na metodologia, eu vou discutir resultados nos resultados, eu vou discutir na discussão. Não tem porque discutir no meio da introdução. E às vezes isso acontece. Às vezes não, muitas vezes isso acontece. E as introduções que tem o que a gente chama de material tangencial. Que é o quê? Você está falando de um assunto A e você acaba puxando um parágrafo de um assunto correlato que não tem relevância direta ao seu trabalho, aos seus objetivos e a trabalhos passados naquela temática. Mas ele acaba surgindo ali. Né? A gente trabalha, como eu já falei em outras vezes, com morfologia intestinal. Aí do nada a pessoa fala assim, mas o Brasil é o maior produtor de frango e o frango responde a 12% do PIB do agronegócio. E o que a morfometria do intestino do frango tem a ver com o PIB do agronegócio? A gente pode ajudar a melhorar esse PIB? Podemos, mas isso é tangente ao assunto e não é dentro da questão científica, então não deveria estar ali, ok? Ou então, e isso acontece com um pouco mais frequência também, detalhamento excessivo de estudos prévios. Normalmente, isso acontece quando é um mega projeto de um orientador e você vai desenvolvendo ele ao longo dos anos e vai entrando novos pós-graduandos. E alguns entram no intuito de detalhar o trabalho, detalham excessivamente os trabalhos anteriores naquela linha do orientador e no lugar errado, da introdução do trabalho. E não é ali que esse detalhamento tem que ser feito. Ou então alguém que está iniciando uma linha
e não tem estudos prévios dele mesmo, ele faz uma introdução com muita revisão de literatura, dos estudos prévios, e põe isso muito detalhado, e tira isso da própria revisão. Está errado detalhar? Não. Está errado detalhar na introdução. Esse detalhamento pode ir para a sua revisão. Esse detalhamento às vezes vai ter que estar lá na tua metodologia, porque você não vai estar inventando a sua metodologia, você vai estar trazendo a sua metodologia dos trabalhos que já foram desenvolvidos. Tá? Normalmente a gente não tem novas metodologias, a gente não está desenvolvendo metodologias. A maioria dos artigos científicos não desenvolve metodologia para a execução dele. E isso é uma coisa que as pessoas não se atentam, né? E a metodologia, você usa metodologias consagradas, reconhecidas e validadas. Então, por que ainda assim detalhar os trabalhos? Não tem porquê, ok? Outra coisa são frases retóricas, né? É reinvenção da roda. Então, a primeira sentença da introdução, o primeiro parágrafo, a primeira frase, a ânsia de estar tentando escrever um artigo que é algo extremamente inovador, ele nem percebe, mas ele está só repetindo o que todo mundo já sabe naquela primeira sentença, simplesmente para dar uma supervalorizada naquilo que ele está fazendo, mas na verdade ele está tentando reinventar a roda, coisa que já todo mundo conhece. Porque onde vai estar essa coisa esplendorosa é lá no seu resultado, é lá na sua discussão, às vezes até na sua conclusão. E não na introdução, mas isso acontece. Alguns estudos de alguns temas são extremamente relevantes e conhecidos pela maior parte dos pesquisadores naquela área. Não são estudos pontuais, são estudos de ampla difusão. E aí o trabalho vem sem aquele artigo, sem aquela citação. E você, como avaliador, normalmente você avalia só o que é da sua área, você olha e fala, pô, como é que ele não citou fulano aqui? Tem um trabalho fantástico. E aí o avaliador normalmente recomenda, olha, dê uma lida em tal artigo que é um guia, é o papa nessa temática, tá? Outra coisa que a gente percebe é na introdução, o autor vai citar, o redator vai citar um autor, em vez de ele citar apenas uma conclusão ou uma análise feita pelo autor, ele cita resultado do trabalho do cara. Gente, o resultado de um trabalho não é a análise final do autor do trabalho. A análise final é a conclusão, que é quando ele pega o resultado que ele produziu, discute com a literatura que existia na época e conclui algo. E aí você pega uma introdução toda cheia de citação de resultados. Não é assim. Não se deve ter, isso não se deve nem ter no trabalho, na revisão de literatura. Normalmente, se você faz alguma citação de resultado, você faz lá na discussão comparando parte do teu resultado com o resultado dos outros autores. Mas na introdução, não. Uso excessivo de terminologias ou não específicas ou muito específicas. Inclusão de gírias, inclusão de expressões idiomáticas, fazem com que a redação, né, fique um pouco confusa, a terminologia da redação. Muito cuidado com isso. E começar a sentença do objetivo com essa famigerada frase. O objetivo do estudo é... O povo começa muito a usar essa frase também muito no resumo. O objetivo desse trabalho é... O objetivo do trabalho foi... Isso aí é falta de bagagem, é falta de leitura de artigo científico, tá? Quanto mais artigos vocês lerem, menos vocês cometerão esses erros, tá? E daí citações incorretas, parágrafos não citados, você pega uma condição de um autor, você cita outro autor,
essas coisas acontecem bastante. A gente se vê no próximo vídeo e dá continuidade a esse detalhamento das estruturas.